Neste vídeo eu vou adentrar em outro campo do desenvolvimento pessoal, um campo mais estratégico no quesito comunicação. Então, se tu tem problema com isso ou quer se aprimorar de maneira mais magnética para com os outros, fique até o final deste vídeo. Mas antes de irmos para o conteúdo, eu peço para que tu se inscreva aqui no canal para incentivar e motivar a criação de mais conteúdos e clique no sino para ser notificado quando o novo vídeo subir ao ar e também clica no gostei para que esse vídeo, esse mesmo que tu está assistindo nesse atual momento, se espalhe para um público maior de pessoas. Então bora pro vídeo. Maneira número 1. Isso é uma das coisas que desde pequeno eu sou chamado a atenção por conseguir fazer melhor do que, de certa forma, a maioria, como muitas pessoas também. De repente tu é uma dessas pessoas, tu já ouviu falar de alguém assim, tu repara em alguém assim, porque se trata de uma característica de pessoas mais tímidas, mais introvertidas, e eu sempre fui muito tímido. Hoje em dia me considero apenas alguém mais introvertido mesmo, que seria a questão de ser um bom ouvinte. Bom, aqui tu não precisa se dedicar ao bom, mas apenas ao ouvinte, tá bom? Porque a ideia é que esses vídeos tragam um desenvolvimento gradativo e realístico. Então esse bom aí não influencia em nada, mas simplesmente se atente ao ouvir as pessoas, ao ser um ouvinte. Porque as pessoas, elas não estão nem aí para o teu papinho, para os teus assuntos. Elas também podem ser ouvintes de certa forma em alguns momentos, mas a ideia é tu te desenvolver. Tu é responsável pelas tuas ações. Então, tu mesmo pega e não interrompe as pessoas, não corta elas e atropela as palavras, simplesmente escute tudo que ela tem para falar. Maneira número 2, ou a segunda dica, enfim, a segunda maneira de se desenvolver uma boa comunicação. Essa daqui talvez seja a mais clichê, a do bom ouvinte de repente também seja um pouco, mas essa aqui supera a do ouvinte nessa questão de ser mais conhecida por conta de estar naquele livro best-seller lá do Dale Carnegie, de como fazer amigos e influenciar pessoas, que é por mais que seja a maioria das dicas dele muito óbvias para nós hoje em dia, elas têm o seu certo peso de relevância. Bom, mas essa dica seria tu te conectar, seria a fase ali de após ouvir e observar, tu pegar ali as coisas com as quais ela falou e se conectar, entende? Tu simplesmente ter tido atenção, se interessar. O interesse aqui é muito importante. Se interessar pelo que ela comunica, pelo que ela está dizendo a você. Tu pegar essas coisas mais relevantes da conversa dela e ficar atento aos detalhes. E com isso ir se conectando com ela. E através das suas expressões, de repente, isso impacta muito as pessoas também, delas verem que tu tá tendo certa empatia sem nem mesmo utilizar a comunicação verbal. Terceira maneira seria, então, a parte em que tu age, em que tu pega essas informações jogadas na tua cara da conversa e refletir de volta nela através de perguntas passivas sobre o que ela falou, o que ela disse para ti. Pergunte mais, seja um questionador. Isso demonstra interesse pelo que ela está dizendo, que está ligado, como tu deve estar pensando agora, a segunda maneira que eu mencionei aqui de se conectar com ela. Então tu está intrínseca e diretamente ligado, todos estão conectados aqui muito bem, porque se tu pode reparar, essas três maneiras iniciais se tratam de uma sequência comum, básica, da comunicação verbal. Bom, a quarta maneira se trata de tu escolher muito bem as tuas palavras. E isso está ligado a tu utilizar o silêncio de maneira inteligente, fazendo com que o silêncio e talvez ali a tua tonalidade,
Quanto mais baixo tu te comunica e mais lentamente, aquilo prende a atenção do público, das pessoas com as quais tu está falando, ou ainda mais se tu for alguém que ensina algo pela internet, por alguma instituição de ensino tradicional, enfim, se tu é alguém que ensina, leciona, isso é de extrema relevância também. A linguagem verbal, então, ela está presente desde a época rupestre, em que homens das cavernas retratavam em suas pinturas ali nas paredes internas a uma caverna os seus dias, as suas vivências diárias de quando iam para a guerra, voltavam e já atacavam todos os seus interesses e curiosidades e informações novas ali na parede. Quando conheciam um animal novo, eles colocavam com sangue e outros materiais naturais, orgânicos, utilizavam ali então para fazer essas tais pinturas rupestres. Então vem desde essa época a comunicação de certa forma verbal, mas principalmente comunicação, tá? Eles queriam se comunicar verbalmente, não tinham o poder ainda da fala, mas o que eu quero que tu entenda é que historicamente vem sendo importante, principalmente lá na época da masculinidade vitoriana, lá na Revolução Industrial, tu reparava em séries elegantes que homens utilizam aqueles ternos escuros com aquelas listas de giz, né? Bom, aquilo ali, naquela época, era perceptível de que eles utilizavam e selecionavam muito bem as próximas palavras que iam sair da sua boca. Então, para que a comunicação seja de qualidade, ela deve ser seletiva. Bom, aí tu se pergunta, tá, mas como que eu faço para ter um bom vocabulário, para selecionar com maior eficácia na hora da minha comunicação, para escolher muito bem o que vai sair da minha boca e acabar não saindo besteira? Cara, não vai ter jeito. A única maneira de se ter um bom vocabulário, nesse caso, são os livros. É tu pegar livros, principalmente antigos, de filósofos, e cada termo que tu for batendo os olhos, tu ser aquele cara curioso e questionador e jogar na internet, saber o significado e tudo mais. E com o tempo, repetindo aquilo para tua cabeça, enfatizando para ela, a palavra vai ficando gravada e assim tu vai tendo um bom vocabulário. Mas no fim, tua mente sempre vai escolher a que melhor funciona contigo e com a qual tu teve ali uma melhor dicção. Bom, então até aqui essas 4 maneiras iniciais foram, como eu havia mencionado, uma sequência básica da comunicação comum. Porém, se tu parar para analisar e perceber as pessoas quando vão se comunicar contigo no teu dia a dia, elas não utilizam muito bem isso. A maioria não utiliza. A realidade é que elas são como um livro aberto, em que tudo sai das suas bocas e acabam falando besteiras, coisas desnecessárias, fúteis, e aquilo não é tão agradável e tu não quer sempre estar ao lado daquela pessoa. Ela não é tanto, por conseguinte, alguém magnética nesse quesito. Então simplesmente seja indiferente a esse tipo de maioria e apliquem na prática essas maneiras para que tu conserve uma boa comunicação. Bom, a quinta e última maneira se trata de tu se livrar das bengalas, dos teus apoios verbais, que seriam aqui no caso, tá, os vícios de linguagem. Sabe aquilo quando tu sente que não está tendo assunto, não está tendo uma boa conversa entre ti e o próximo e fica aquele silêncio naquele ambiente? Aquilo te deixa meio desconfortável, nervoso e tu sente a necessidade de preencher ele com palavras, acaba falando besteira. Então o ideal é que tu aproveite o silêncio para pensar nas próximas palavras e acabar saindo algo útil da tua boca, se é que tu precisa falar de fato algo. Que seriam aquele... né? Então, esses vícios de linguagens, que agora eu falando aqui, alguns exemplos, parece até engraçado. O tipo também, quando alguém, principalmente mais jovem, vai falar algo e tipo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tipo, pô, enche o saco. E acaba também
criando uma imagem em ti, uma reputação de com certeza alguém que não tem uma boa comunicação. Mas não se preocupe que essas maneiras de ter uma boa comunicação, essas dicas que eu dei nesse vídeo, vão sempre estar aqui para tu recorrer, como qualquer outro vídeo, mas o que eu ia falar é que a partir do momento que tu assiste e entende esse vídeo por completo, essas dicas que eu estou te dando aqui, tu nunca mais vai se esquecer delas. Elas meio que estão cravadas agora na tua cabeça e tu não vai mais precisar ficar recorrendo regularmente, tu não vai se esquecer. Principalmente essa dos vícios de linguagem. Pode ter certeza que agora tu vai ficar mais atento a isso na tua comunicação e tu não vai mais utilizar esses vícios. Bom, então o vídeo foi esse. Se tu curtiu, espero que tu se inscreva e curta este vídeo. Também clicar no sininho para, como eu falei lá no início do vídeo, se tu receber novos conteúdos por aqui. Também espero que tu me siga lá no Instagram e no TikTok, onde eu posto vídeos curtos, rápidos e um pouco mais rasos, dando algumas dicas, e também mostro o meu dia a dia ali com poucas cenas, porque acaba não tendo tanto tempo quanto tu imagina. E também crio alguns textos reflexivos lá no Instagram. Bom, era isso e eu espero que tu mantenha uma boa comunicação a partir de agora.